toca na carne, toca nos ossos, toca, meu Pai, nos membros, músculos, toca no alto da cabeça até a planta dos pés, meu Pai. Mãos que os demônios expulsou, mãos que os paralíticos curou, mãos que os demônios com muita fé, diga assim: vem tocar em mim, Senhor. Vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim, Senhor. vem tocar em mim, oh, Vem, tocar em mim, vem tocar. vem Toca, meu Deus. Toca com o teu poder, meu Pai. Isso. Obreiro, unge as pessoas, unge as mãos, levante as mãos para ser ungida agora. Em mim, ó, vem. Nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é digno de toda honra e de toda glória. E não há nada impossível, nada para que Deus venha fazer na sua vida. O impossível pertence ao homem quando ele não crê, mas para aquele que crê em Deus, tudo é possível. Meu Deus, toca com a unção do teu poder nesta manhã. Toca, meu Pai, para remover todas as enfermidades, todas as doenças, o medo, a angústia. Venha remover, meu Pai, o mal que tenta, meu Pai, destruir a vida desta pessoa. Meu Pai, destrói nesta manhã o vírus, meu Pai. Destrói nesta manhã o câncer. Meu Pai, destrói, meu Pai, todas as doenças nos ossos, nos músculos, nos nervos, nos órgãos. Toca, meu Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. E onde houver o mal não vai resistir, meu Pai. Ele vai sair, porque Tu és o nosso Deus. E nós não estamos buscando um Deus de pau, um Deus de lata, um Deus de metal, um Deus de bronze ou de barro. Nós buscamos um Deus vivo e poderoso. Diga assim: meu Deus, consagra as minhas mãos com Teu poder. Se houver algum mal na minha vida, na minha casa, na minha família, vai sair pelo nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos no alto da sua cabeça, porque nós ordenamos agora a todo espírito de enfermidade, ao espírito maldito, o maldito demônio que tem atuado na família, o mal que tenta causar uma inveja, um olho grande. Sai da vida desta pessoa o espírito da inveja, o espírito do olho grande, o mal que tenta, através de um trabalho de macumbaria, de feitiçaria, o espírito maldito que causa o ataque cardíaco, o mal que tenta destruir a família, o casamento, a vida sentimental, a vida financeira. Sai da vida desta pessoa agora, sai da casa dela, sai dos caminhos dela. Esse demônio que tenta fazer essa pessoa sofrer, ter medo, toca agora nela agora, meu Pai. Toca com o Teu poder, meu Pai. Toca com o Teu Espírito agora. Toca no coração, meu Pai. Toca nos órgãos, toca nas pernas, toca na coluna. Toca agora, em nome do Senhor Jesus. Onde estiver escondido esse mal, aonde estiver escondido essa obra de inveja de olho grande, toca, meu Pai, nos nossos idosos que estão em casa. Toca neles, meu Pai. Vai de encontro, envia um anjo agora na casa de todos os idosos que não estão podendo vir à igreja. Toma, meu Pai, a vida da Dona Maria Inês, envia um poder do Senhor lá na casa dela, aonde ela se
mal que tenha tentado tirar a vida desta pessoa, o mal que tenta tirar a paz, a alegria, solta a vida dela agora, solta os caminhos dela agora. Diga-se comigo, meu Deus, com muita fé, igreja, meu Deus, todo mal, toda maldição, sai da minha vida agora, sai do meu corpo. Diga, vírus, sai do meu corpo, sai do meu pulmão, sai da minha família. Diga, toda obra de inveja, de olho grande, toda maldição mandada. Diga, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, solta as mãos, diga, sai e sai. Dor de cabeça, dor nas pernas, inflamação, infecção. Diga, em nome do Senhor Jesus, diga, sai. Põe a mão no coração, com seus olhos fechados, põe a mão no coração. Pense em Deus neste momento, pense em Deus, toma posse da sua unção agora, da sua cura. Isso, toma posse do milagre de Deus nesta manhã agora, a glória do nosso Deus. Oh, aleluia, glórias, e vai recebendo o que você veio buscar nesta terça-feira de poder e de milagre. Diga para o Senhor: quem me guia se a tempestade me alcançar, tu és quem me guia. Quando você busca a Deus, a unção e submergir a tua a mão de Deus, e traz a poderosa pra respirar. essa para Deus me faz andar Faz andar sobre as águas. sobre as Deus é maravilhoso. águas. Vai tomando posse. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, Recebe a cura, minha recebe a libertação, recebe a proteção de Deus nesta manhã maravilhosa. Aleluia. Toda igreja, diga para o Senhor: Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és Senhor. Diga para ele: Tu és Senhor, meu abrigo. Oh, aleluia. e submergir a tua mão e traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Glória a Deus. É poderoso esse nosso Deus. És o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga para o Senhor: dai aleluia, dai glória para Ele. O Senhor profetiza sobre a tua vida nesta manhã. O Senhor profetiza sobre a tua casa nesta manhã. O Senhor profetiza
toda essa mulher nesta manhã a bênção dele. Receba a bênção do Senhor nesta manhã. Receba a libertação do Senhor nesta manhã. O poder de Deus nesta manhã. Receba o poder de Deus nesta manhã, igreja. Te exaltar, Pai. Essa terça-feira, meu Pai, vem o Senhor iluminar com a tua luz a vida de todo o povo. Meu Pai, nós invocamos ao Senhor, porque nós não aceitamos, meu Pai, a derrota, nós não aceitamos o medo, nós não aceitamos o fracasso, nós não descemos a escada do diabo. Pelo contrário, nós subimos a escada de Deus, porque a escada do diabo é fracasso, a escada do diabo é doença, é sofrimento, é lágrima de sangue, é dor. As lágrimas do povo, meu Pai, chegam até o Senhor neste momento. A oração desta mulher, a oração deste homem, chega até o Senhor, porque, meu Pai, a dor, a tristeza, o choro pode durar a noite toda, mas pela manhã vem alegria, meu Pai. Então derrama a tua alegria, a tua força, o teu poder nesta manhã, meu Pai. Porque nós adoramos o Senhor, meu Pai, nós te exaltamos. Tu és o nosso Rei, nosso Senhor e Salvador. Não há outro além de ti, meu Pai. Não há Deus como o Senhor. Tu és o Deus vivo, Deus poderoso. E nós erguemos nossas mãos, erga tuas mãos, se for possível, e diga obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença, mais um dia de batalha, mais um dia de vitória. E quem entende, dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, amém? Vamos adorar o nosso Deus, batendo palmas, vamos lá. Glória a Deus, vamos lá, cantando com fé. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Glória a Deus, glorifica Ele. Hoje eu falei com a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir, vamos lá. Posso ouvir a tua voz. É mais doce que mel. Me tirar das
de doença. Se acalma, oh glória. Na voz daquele que nos criou, com sua palavra É pura, santa. escudo para os que Vamos ver, por toda a minha vida, oh glória. ó Senhor, te Louvarei. Toda igreja, vamos lá. pois o momento é tua vida, e nunca me cansarei. Como é bom estar na casa do nosso Deus, amém? Ó sobre a Se tua a casa de Deus florida, vocês são as flores de Deus, vamos lá. que me tira desta cova, Olha a cova aí, ó. que me leva até Ele o tira da cova. já me fogo Terremotos vento forte que passou. já me grita nos ventos, a sua voz me acalmou. Tudo ordem As as estrelas e eu para os seus limites. Eu preciso tão seguro, quem está seguro dele, diga glória a Deus. seus braços fortes. Não há terror, não há, vamos lá, não há corrente, não há algema, estamos livres, libertos. Portas que se fechem diante Diga a tua voz, não há doença, não há. nem culpa que fiquem de pé diante de nós e a tempestade. Diga glória a Deus, dá uma forte salva de palma para o nosso Deus nesta manhã, amém? Pode sentar, vamos ouvir a palavra, amém? Palavra do nosso Deus nesta manhã. Lembrando, ó, presta atenção que eu vou lhe falar. Hoje é importante nós buscarmos a Deus, como todos os dias é importante, amém? Domingo nem se fala, hoje nem se fala, amanhã nem se fala, todo dia é dia de buscar a Deus. Mas um dia que nós temos que colocar toda a nossa força para buscar a Deus, sexta-feira, amém? Sexta-feira você sabe, sabe ou não sabe? É o dia dos trabalhos, é o dia dos feitiços, é o dia das invejas, dos olhos grandes. Você sabia que tem gente que fica doente só por causa da inveja? Sabia disso? Você sabia que tem gente que não consegue levantar da cama, trabalhar por causa do olho grande? Tem gente que é desanimado por causa do olho grande da inveja? Tem gente que não tem força para viver por causa do olho grande da inveja? Tem gente que perde tudo por causa do olho grande da inveja? Então, sexta-feira, nós vamos quebrar isso. Diga glória a Deus. Não é nessa sexta-feira não, é toda sexta-feira. Nós vamos quebrar a inveja, o olho grande, através da oração em nome do Senhor Jesus. Gente, às vezes a pessoa se policia tanto, vigia tanto com macumba, com trabalho de macumbaria, mas ela esquece da inveja e do olho grande. A inveja e o olho grande, às vezes, está dentro da tua própria casa, através de um próprio familiar, através de um parente que você não sabe. Você está entendendo? Então a gente vai lutar contra isso. Não é contra as pessoas, não é contra o familiar, não é contra o vizinho, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores do mal, as forças espirituais do mal, o mal. Então vamos estar aqui sexta-feira, 8 da manhã e 19 horas. Amém? Com a corda toda, com a unção de Deus, para quebrar essa maldição. Tem gente que não consegue levantar da cama, gente. Tem gente que perde tudo assim, ó, rapidinho. E a gente não tem nada ainda, né?
Imagina perder o que tem. Nós vamos lutar contra isso. Diga glória a Deus. Sexta-feira. Primeiramente, eu queria até falar sobre isso. Abra sua Bíblia de Jeremias, capítulo 1. Vamos ler aqui Jeremias, capítulo 1. Então está marcado o nosso encontro com Deus. Sexta-feira, ou você vem 8 da manhã, ou 19 horas. Traga pessoas que estão endemoniadas, está possessa, está com inveja, está com olho grande. Sabemos que nos dias de hoje está difícil trazer pessoas para a igreja. É ou não é? Está difícil. Está ou não está? Porque as pessoas, elas têm medo do vírus. Elas têm medo do demônio do vírus. Mas esse demônio pode vencer na oração também. Amém? Vencer o medo. Vamos vencer o medo. Vamos vencer a praga, a maldição. Jeremias capítulo 1. Vou ler aqui para a gente. Esse culto aqui não demora, amém? Vai me dar um outro versículo aqui para a gente chegar onde nós queremos chegar. Neste domingo, não esqueça. Você agora está subindo a escada de Deus, amém? Existe a escada de Deus, existe a escada do diabo. A escada do diabo é descer, a escada de Deus é subir. Então a escolha é sua. Então domingo estaremos aqui, o último domingo do mês, né? Vamos terminar o mês de janeiro, entregando já o mês de fevereiro na mão de Deus. É assim que vamos continuar até o fim. Subindo o quê? A escada, amém? Inclusive a escada está ali, né? Olha lá. Primeira fé, segundo o quê? Hein? Quem lembra? A obediência, né? Está tudo direitinho. Subir. Amém? Você tem que falar, eu vou subir. Gente, olha o que está aí. Jeremias capítulo 1, verso 19. Quem já achou, diga glória a Deus. Jeremias capítulo 1, verso 19. Nós estamos falando de libertação, nós estamos falando de cura e nós estamos falando de vitória nesta manhã. Olha o que diz o verso 19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Quem está dizendo isso mesmo? É o bispo Andrade? É Deus. Pelejarão contra ti, quer dizer, vão tentar te derrotar, vão tentar te derrubar, vão tentar fazer você sofrer, entendeu? Quer dizer, vão pelejar. Pelejar é o quê? Lutar. Vão fazer de tudo para você ser uma pessoa infeliz, derrotada, doente, acabada, como eu acabei de falar, inveja, grande, pragas, maldições, obras malignas, né? Mas está dizendo aí, o próprio Deus está falando, diz o Senhor, né? Eu sou contigo para te livrar. Mas como é que Deus vai ser comigo se eu não buscar, se eu não crer, se eu não fazer a minha parte, se eu não ter aquele primeiro passo principal da subida ao reino de Deus, que é a fé? Eu tenho que ter fé. A gente não vence o diabo só com oração, não. Porque muitos oram, mas não praticam a oração. Não exerce a oração. Não tem atitude através da oração. Nós temos que ter atitude, nós temos que vencer. Diga glória a Deus. Nós temos que falar para o diabo, falar para o mal, falar, sai da minha vida, sai da minha casa, da minha família, porque aqui quem manda é Deus. Diga glória a Deus. Então, pelejarão, mas nós temos que pelejar também. Nós não podemos ficar parados, acomodados, acovardados, esperando só o mal vindo. Não adianta ficar buscando a Deus de longe, não. Não adianta ficar buscando a Deus online, não. Só através das redes sociais, só ouvindo, o que adianta? Se encher tanto de palavra, mas na hora de ter uma atitude não resolve nada. Então nós temos que pelejar também. Pelejar é enfrentar, é partir para cima do mal. Diga glória a Deus. Orando, buscando, né? Usando a fé, que é a nossa arma poderosa, a arma principal do cristão é a fé.
Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, eu não tenho fé. Tem. A tua fé só precisa ser, tratada. A tua fé tem que ser trabalhada. Você tem que usar a fé. A fé são palavras. E palavras de determinação. Palavras de profecia. Eu vou vencer. Eu vou conseguir. Eu vou derrotar. Eu vou tomar posse. Entendeu? As tuas palavras têm que ser seguidas pelas suas atitudes. Estou enfrentando um problema financeiro. Vou esperar cair dinheiro do céu. Amém, gente? Não vai cair, não. Ah, eu estou doente. Estou enfermo. Ah, você vai esperar o médico lá na tua casa. Amém? Não. Você tem que vir, primeiramente, ao dono do ouro e da prata. Quem é o dono do ouro e da prata? Dono de tudo. É o nosso Deus. Quem é o médico dos médicos? Jesus. Não adianta ir aos médicos se não vir ao médico. Porque os médicos estão indo até Jesus. Ontem eu vi um outro vídeo de um médico. Ele dobrou o joelho. O médico lá em Manaus dobrou o joelho. Dentro da enfermaria, lotada. Pessoas até no chão. E o médico dobrou o joelho e pediu: Senhor, nós não temos mais o que fazer. Nós não temos mais força. Senhor, ajuda essas pessoas que estão doentes. Você vê, os médicos estão indo até Cristo, mas o povo não está indo até Cristo. O povo está confiando no braço do homem, na força do homem. Deus não vai fazer nada usando os médicos, usando os pastores, se primeiramente nós não formos a Ele, porque o pastor também vai ao médico dos médicos. Diga glória a Deus. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. É dele que vem as fontes de bênção. Ele é o nosso Salvador, não tem jeito. Se eu não buscar Ele, se eu não invocar o nome dele, eu estou perdendo meu tempo. Não adianta. Pastor, ora por mim aí, bispo, ora por mim aí. A gente vai orar. Mas e se o pastor esquecer de orar? Hein? Hein, gente? E aí? E se o bispo esquecer de orar? E se o obreiro esquecer de orar? Você entrega lá a oração, né? Pode esquecer ou não pode? Mas Deus não esquece. Diga glória a Deus. Por isso nós temos que buscar a Deus. Não viver na dependência de ninguém. Você não tem que depender de mim. Entendeu? Você tem que depender de Deus. Da tua fé em Deus. Então pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E Ele quer te livrar. Abra em Marcos, por favor, livro de Marcos 11. Eu vou te mostrar, e até achei aqui. Vou te dizer por que nós temos que pelejar. Pelejar é orar, é jejuar quando for possível. Tem problemas que a Bíblia fala que a caixa de demônios não deve ser somente feita oração, mas também que jejum. Quando o problema é muito elevado, quando o problema já está, passando o limite, não é só oração não, hein? Você tem que tirar um dia para jejuar contra o mal. Amém? Matar a tua carne, matar a tua vontade. Olha o que diz aí, Marcos capítulo 11, lá no verso 23. Desculpa, peraí, não me achei aqui não. Deixa eu me achar aqui. É Marcos capítulo 11. É isso mesmo. Marcos 11, versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Diga glória a Deus. Então eu vou pelejar contra o problema, vou pelejar contra a doença, contra seja o que for, e vou determinar. Você tem que aprender isso. Não adianta ficar só orando.
hora de manhã, hora de tarde, hora de noite, hora no outro dia, hora o mês todo, mas se não que determinar. Um monte de problemas, a doença, a enfermidade, não vai sair. Por que ela não vai sair? Porque você só está orando. Você não está tomando uma atitude de fé. Como diz a própria palavra, eu estou pelejando contra o mal, talvez eu estou pelejando errado. Nós temos aí aquele vídeo daquela mulher que mostra isso, onde ela é orientada, né? Você não tem que brigar, você não tem que lutar contra o teu marido, né? Quem lembra do filme? Né? Como é que é o nome? Quarto Secreto? Quarto de Oração. Quarto de Guerra, isso. Então a mulher ali, ela foi orientada pela amiga dela, pela irmã, né? Que ela estava querendo vender a casa, para ela lutar. Você não tem que lutar com o teu marido, ficar brigando com o teu marido, brigando com o teu filho, brigando com o teu vizinho, por exemplo. Você tem que mandar o diabo sair da tua vida, da tua casa, do teu caminho. Foi o que ela fez. Você viu uma hora que ela teve que uma revolta. Lutar contra o diabo, tem que ter revolta, tem que ter raiva. É isso aí que eu estou falando. Imagina a pessoa orando, né? Olha aqui para mim. Diabo, sai da minha vida, por favor. Ele vai sair. Doença, sai da minha vida, por favor. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse problema na minha vida financeira. Vai sair, gente? Determinar é o quê? O que é determinar? Hein? É a tua voz forte, é a tua voz de fé, é a sua intrepidez, é a sua decisão. Eu não te quero mais aqui na minha vida. Eu não quero mais essa maldição, essa inveja ser grande. Eu não quero ver meu filho mais nas drogas. Eu não quero ver mais meu marido assim. É a sua voz, é a sua ordem. Diga glória a Deus. Então dará ordem, né? Lá no Salmo 91 fala sobre isso. Dará ordem aos seus anjos, né? Quer dizer, você tem que dar ordem ao diabo. Diabo, sai da minha vida. E quem vai trabalhar em teu favor? Os anjos de Deus. A palavra do nosso Deus vai se cumprir, que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus se cumpre. Mas está dizendo aqui bem claro, olha lá. Porque em verdade eu desafio, se alguém disser, eis que monteiga te lança-te no mar, e não duvidar. Eu orei, mas daqui a pouco eu estou duvidando. Daqui a pouco, meu Deus, será que vai acontecer? Será que o mal foi embora? Ou, de repente, você orou, dá um exemplo aqui, você orou por seu marido ser transformado, ou a doença sumir, daqui a pouco você está olhando lá. Ué, eu orei para sair a dor aqui da minha perna, mas a dor ainda continua na minha perna. Olha a dúvida aí. A dúvida, ela não desiste, não. O espírito da dúvida, ela persiste. Ah, está doendo? Mas eu já falei, Satanás, eu já mandei sair, sai! E acabou. A tua palavra não pode retroceder. A tua voz não pode diminuir, a tua fé não pode se retroceder também, você tem que continuar. Eu já falei, eu já determinei e acabou. Diga glória a Deus. É assim que você vai vencer. Não é só orando, é determinando e agindo conforme a sua fé, para a glória de Deus. Então, ó, porque em verdade eu desafio, se alguém disser este monte, vamos representar o monte aqui, os problemas, doenças, as dívidas, né? Erga-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crer e se fará o que diz. Assim será com ele. Pô, gente, aqui está dizendo que assim será. Isso aqui é mentirosa, sabia? A palavra de Deus é mentirosa? Não. Aqui está dizendo que assim será. Mas por que não acontece na minha vida? Bispo, às vezes eu faço até isso aí. Mas às vezes no meio da caminhada, você o quê? Duvida no teu coração. Quando vem algumas consequências negativas, quando vem algumas coisas aparentemente que é derrota, você acha que Deus vai te dar, vai te entregar, vai deixar você pegar a bênção fácil?
Hein? Você acha que você vai atravessar o Mar Vermelho fácil? Você acha que você vai derrubar as muralhas de Jericó fácil? Não. Você tem que insistir e prevalecer. Porque olha o que diz lá em Jeremias capítulo 1, verso 19. Pelejarão contra ti. Pelejarão significa que não desistirão. O mal nunca vai desistir. Nunca. Até o dia que nós fomos salvos, você vai ter que enfrentar o mal. Porque só vai vencer se você lutar. Todo dia tem que ser uma vitória nova. Diga glória a Deus. É vencer esse problema, tem outro para vencer. Venceu esse, tem outro. É assim. Então tem que pelejar. Pelejar é lutar, é enfrentar, é buscar em Deus. Aí continuando diz aí, é o verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebereis, e assim será convosco. Olha aí, tudo que eu pedi em oração, já tem que estar esperando, já tem que estar até determinando. Entendeu? Um exemplo, onde eu fiz uma oração, né? Aí eu chego assim, ó, seu Natalino, fiz uma oração aí, ó. A coisa nem aconteceu ainda. Aí eu vou falar, seu Natalino, ó, você vai ver só, daqui a pouco vai acontecer. Daqui a pouco ele está com essa vitória aí. Então isso que é a fé que Deus quer. Amém? É essa fé, é determinar, é manter essa fé, pelejar, ter atitude e determinar, profetizar. Daqui a pouco eu estou recebendo essa vitória. Daqui a pouco a minha bênção chega. Porque você pediu a Deus. Amém? Agora, se tem um pinguinho de dúvida, está demorando, não sei não, acho que não vai acontecer não. Aí, meu irmão, a bênção está quase te alcançando, a bênção vai embora. É como a salvação. Nós queremos a salvação, nós desejamos a salvação, mas nós temos que estar buscando a Deus sempre. Amém? Se eu parar de buscar, se eu parar de congregar, se eu parar de adorar, eu perco minha salvação também. Tudo é pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. E aqui continuando, ó, verso 25. E quando estiveres orando, olha aí, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe em vossas ofensas. Deus quer que você seja uma bênção, mas Deus quer que você seja o quê? Aquilo que nós colocamos lá na escada, o testemunho. Eu tenho que ter testemunho, tenho que ter mágoa de ninguém, ressentimento de ninguém, raiva de ninguém, revolta de ninguém, intriga contra ninguém. Nós temos que ter o coração limpo, puro, porque as bênçãos do Senhor vai fazer nós alcançar, é para a glória dele. Mas o que adianta eu alcançar uma bênção se eu não tenho um testemunho vivo? Entendeu? Nós temos que viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida santificada e consagrada ao Senhor. Aí, meu irmão, vai chover bênção na tua vida. Diga glória a Deus. Mas vai chover temporais de bênção. Quem quer temporal de bênção aqui? Então, vamos fazer o que Deus está falando aqui. Vamos seguir. Amém? Às vezes tem pessoas que falam assim, eu quero me libertar do mal, eu quero me libertar do vício, eu quero me libertar do alcoolismo, do cigarro, da cocaína, da maconha, mas ela nunca, jamais vai se libertar se ela não ter atitude. Qual é a melhor forma de uma pessoa, por exemplo, se libertar de um vício? Qual a melhor forma, gente? Vamos lá, qual é? Aí você vai me falar, buscar a Deus. Tem gente que busca Deus. Usar a fé. Tem que usar a fé. Mas sabe qual é a melhor forma? Qual é a melhor forma? Não comprar mais. Diga glória a Deus. Entendeu? Não comprar mais. Eu quero largar o cigarro. Eu vou continuar comprando cigarro? Eu quero largar da maconha. Eu vou continuar comprando a maconha? Eu quero largar da cachaça. Eu vou continuar comprando a cachaça? Eu quero largar a amizade do mundo. Eu vou continuar andando com as amizades do mundo? Então a libertação, ela vem através de atitudes. Amém?
quando você coloca atitude, tenha fé, mas tem que ter atitude. Aí quando você usa a atitude, acabou, meu irmão. O diabo que o diabo não se afasta das pessoas, porque as pessoas não se afastam das obras dele. Deu exemplo aí do fumo, do cigarro, da maconha, da cocaína. Eu cuidei de um rapaz, ele era viciado em cocaína desde 5 anos de idade. Desculpa, maconha. Desde 5 anos. Entendeu? 5 anos de idade ele já usava maconha. Com 27 anos, já tinha 27, entendeu? Usava ainda a maconha. Eu falei para ele, como é que você começou a usar maconha desde 5 anos? Ah, meu pai. Meu pai fumava maconha, entendeu? E botava na minha boca para dar uma puxada. Eu, 5 anos, dava. E cresci fumando maconha. E não consigo largar, não consigo, já fiz de tudo. Já fiz tratamento, já fui para terapia, nunca consegui. Aí eu perguntei para ele, você quer se libertar mesmo? Tem certeza? Eu vou fazer a minha parte. Deus já fez a dele. Você vai fazer a sua. Aí abri a boca dele, entendeu? Eu derramei um pouquinho de óleo ungido. Ó, Deus fez a dele, eu fiz a minha. E agora você vai fazer a sua parte. Aí ele me perguntou, qual é a minha parte? Você não vai comprar mais. Amém? Você vai ter desejo, você vai ter vontade, você vai ter prazer, você vai ficar doidão querendo, mas você vai lutar, vai pelejar contra a tua vontade. Diga glória a Deus. Porque nem tudo é o diabo, não. Nem tudo está amarrado, o diabo. Não, a própria pessoa tem que amarrar ela também. Amém, gente? Então não comprar mais. Não comprar mais. E esse moço, né, 27 anos, tem uma sumidinha da igreja, que não gostou do que eu falei. Continuou comprando, continuou comprando, continuou comprando. Eu continuei orando, porque a gente não esquece da pessoa. A gente não esquece daquela alma que está sofrendo. Ele está sofrendo, está aprisionada, está algemada pelo Satanás. Aí eu comecei a orar, mas orei mesmo. Orei com muita fé. Senhor, aperta o cinto dele. Senhor, começa a fazer ter dor no estômago. Começa a fazer ter problema respiratório. Amém? Porque, meu Deus, vale mais aquela alma para o Senhor do que para o diabo. Se ele não tem força para vencer no amor, ele vença na dor. E Deus fez a obra, diga glória a Deus. Quer dizer, ele começou a passar no estômago, tudo que ele comia, né, dava um embrulhamento, e continuava comprando a maconha. Começou, aí quando veio a falta de ar, que ele veio com a chapa dele, procurando na igreja com a chapa dele, com a mulher dele, e a mulher dele falando, olha, não sei o que houve com o meu marido. De um mês para cá, está passando mal, sofrendo direto. É mesmo? É mesmo? Sou eu o culpado, né? Falei mesmo, eu sou o culpado. Porque ele veio aqui, pediu a minha orientação, pediu a minha ajuda, pediu a misericórdia de Deus, e eu falei para ele, ó, Deus já fez a parte dele, você vinha aqui. Entendeu? Deus já fez. Eu fiz a minha, foi orar, botar o óleo na boca dele para ele ter nojo da maconha. E ele tinha que fazer a parte dele, que era parar de comprar. O problema dele, o vício dele é a compra. Ele compra. E quando eu vi a chapa dele totalmente negra, e agora? Aí eu falei para ele assim, ó, e agora? E agora? O que você quer da tua vida? Teus pulmões estão pretos, negros. Sabe quantos dias você tem de vida? Quantos dias eu meto de vida para você? Você lembra dele, Luiz? Fala dele, senador camarada. Lembra não, senador camarada? Escurinho, querido. É, escuro. Lembra dele? Bigodinho, entendeu? Magrinho, bigodinho. E eu falei para ele, você vai morrer. É isso aí, meu irmão. A maconha vai te matar. Como um cigarro mata, como uma cachaça mata. Você vai morrer. Não, faz isso não, pastor, pelo amor de Deus. Não sou eu não, cara.
É você mesmo que está se matando. É você mesmo. Olha a chave do teu pulmão. O que o médico falou? O médico deu 3 meses de vida para ele. Eu falei, quer sair dessa agora? Você quer sair dessa agora? Eu vou orar. Eu vou pedir a Deus. Deus vai fazer a obra. Mas você nunca mais vai pegar numa maconha. Ele falou, sim, Senhor. Sim, Senhor. Nunca mais. Aí oramos. E na mesma semana que ele foi no médico, tirou uma nova chapa e o pulmão dele veio limpinho. Diga glória a Deus. O médico assim, ó, que isso? Entendeu? Depois virou um obreiro da casa de Deus. É o obreiro da casa do Senhor. Diga glória a Deus. Tem hora, meu irmão, olha para cá, dona Maria. Olha para cá. Olha para cá. Tem hora que você tem que pedir a Deus, aperta o cinto. Porque vale mais você ganhar ele para o Senhor do que perder o teu familiar para o diabo. Ou a pessoa que está na igreja. A pessoa está dentro da igreja, mas ela não está subindo a escada de Deus. Ela está descendo a escada para o abismo do inferno, dentro da igreja. Por quê? Porque ela não larga os vícios. Eu não consigo largar, não consegue largar uma ova. Não consegue largar uma ova. É porque compra. Se parar de comprar, Deus vai ajudar a pessoa a se libertar, mas a pessoa continua comprando. Ninguém leva cachaça na sua porta. Ninguém leva cocaína na tua porta. Ninguém leva maconha, cigarro na tua porta. É a pessoa que vai buscar. É verdade ou não é? Tu tem que sofrer. Enquanto não aparecer o mal, enquanto não aparecer uma doença, uma enfermidade, entendeu? O diabo é assim, o diabo vai brincando. Mas tem uma hora que o diabo puxa o tapete da pessoa, é verdade. E às vezes não tem nem mais tempo de salvar aquela vida. Graças a Deus, às vezes esse rapaz foi salvo. Entendeu? Porque eu coloquei o propósito de orar por ele. Mas eu não orei, Deus abençoa lá o... esqueci o nome dele. Deus abençoa lá o fulano. Eu não orei assim não. Eu pedi a Deus para apertar o cinto dele. Porque vale mais ganhar aquela alma para Cristo do que perder para o diabo. Às vezes seu familiar está fora da igreja, não quer nada com Deus, você fica com peninha de orar. Você fica apoiando o vício dele. Você fica apoiando a cachaça, o cigarro. Não apoia, porque você tá errado. Porque você tem que ganhar aquela alma para Jesus. Diga glória a Deus. Você já falou? Ah, não, as tuas palavras não adiantou? Então, ora pesado. Deus, eu quero que o Senhor pense essa alma para o Senhor. Nem que seja pela dor. Porque eu quero que ele seja do Senhor. Diga glória a Deus. Entendeu? E é assim que trabalha, irmão. Você já fez a oração, já deu a palavra, não adiantou, então parte para o ataque. Parte para o ataque. Então, isso é determinação. Isso é fé. Mas nós temos que ter atitude. E quando estiveres orando e tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Se eu não perdoo, também não tenho que pedir perdão a Deus não, tá? Deus me perdoa meus pecados. Deus perdoa as minhas falhas. Deus perdoa as minhas iniquidades. Eu vou te perdoar. Mas você vai lá e vai perdoar o teu irmão também. Tem gente que é o perdão de Deus, mas não quer perdoar o seu próximo. Está errado. Eu só recebo aquilo que eu dou. Então guarda aí. Nossa família tem que estar na mão de Deus. Você vê lá o teu marido bebendo, teu filho, seja quem for, e às vezes você ainda vai abrir a garrafa para ele ainda. Às vezes acende o cigarro para ele, vai, não é tão forte. Tem que dar o fogo de Deus. Entendeu? Tem que dar o fogo de Deus, botar a mão na cabeça dele, ó Satanás. Sai desse corpo. Espírito vício, sai dele agora. É assim, meu irmão. Vocês são as mulheres de fé, vocês são os homens de Deus, vocês são guerreiros, diga glória a Deus. Vocês são vitoriosos. Mas às vezes vocês deixam o diabo pelejar contra vós
mas você não peleja contra ele. Tem que pelejar e vencer. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus ama vocês. O amor de Deus, gente, é muito grande para nós. Amém? Amém, gente? Deus, ele te ama muito. Antes de você amar Deus, Deus te amou primeiro. A gente vai chegando à idade, criança assim, está igual essas crianças aí, né? Já tem muito futuro, né? Tem muita coisa pela frente, Jesus voltar antes. Mas nós já estamos passando da idade. Você não tem mais, você não é mais jovem, você não tem mais 20 anos, 30 anos. Você já passou dos 40, 50, 70. Está na hora de nós buscar mais a Deus. Diga glória a Deus. Se as crianças estão buscando, se as crianças estão adorando, e nós vamos servir de exemplo também. Nós somos exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos. Os maus exemplos, entendeu? Dentro da nossa casa, é para a nova geração. Dou exemplo aí do pai que botava guimba de maconha na boca do filho. Entendeu? E para se libertar foi uma luta. Se você quer se libertar, tem que tomar uma decisão. E quando você quiser libertar alguém, fala grosso com ela. Fala, mostra, seja grossa com ela na fé, não é na ignorância não. Olha, larga essa praga, isso vai acabar com a tua vida. Em cada quilo, em cada cigarrinho de uma maconha tem uma legião de demônio. Então você tem que largar essa praga. É a sua palavra de determinação. Entendeu, filho? Porque temos doentes, temos pessoas sofrendo, porque elas não oferecem a Deus a sua vida, o seu corpo. Desde ser corpo do templo do Espírito Santo, é corpo do diabo. Nós temos que se libertar. Diga glória a Deus. Ah, estou liberto. Ninguém está liberto. Nós temos que se livrar todo dia, buscar todo dia. Dá uma força de palma para o nosso Deus, amém? Não pode duvidar. Feche seus olhos, fique de pé. Nós já vamos terminar o culto. Eu quero que você participe desta oração comigo agora, porque essa oração vai te libertar de toda a força do mal. Essa oração vai te dar força para vencer. Mas você tem que colocar uma coisa no seu coração, não duvidar, porque Deus te chamou para coisas grandes, coisas extraordinárias. Deus quer fazer uma obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Você não pode duvidar, você tem que crer, porque é crendo que as coisas acontecem. Quando nós tomamos as atitudes de Deus na nossa vida, diga assim: meu Deus, eu não vou duvidar, eu vou vencer, em nome do Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus. Põe a mão no coração. Glória a Deus. Vamos chamar o nosso Pai. Vamos chamar Ele. Pai, como eu confio no seu amor. Aleluia. Pai, como eu confio no seu favor. Chama Ele, Pai. Pai, o Senhor é Deus galardoador. O Pai, para que atende o clamor desta mulher, Pai. Atende o clamor deste homem, dessa jovem, dessa criança. muitos tentaram, Mas não conseguiram. Ele é teu Pai, mulher. muitos Ele é teu Pai, ó. Ele é um Pai maravilhoso. Ele é um Pai que ama o filho, que é teu filho liberto, livre. mas eu não O posso. teu Pai que deu o teu hoje abençoado. Pai, Eu vou até
trabalhar na tua vida. Deus, Ele quer o melhor para você. Como um pai quer o melhor para o seu filho, para suas filhas. Deus quer o melhor para você, meu irmão. Obedece a palavra dele. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a sua casa. Deus quer o melhor para o seu lar. Para aqueles que confiam. Bendito seja o nosso Pai. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, Oh, aleluia. muitos ficaram à beira do caminho. Toda igreja, Pai. Mas eu Não vou ser assim. Diga, chama ele, Pai. Eu vou. vou até o fim. Eu não vou duvidar. Diga aí. Eu Não vou duvidar do meu Senhor. Ele abre porta, ele fecha a porta. Ele é o Deus de tudo, de todos que crê nele. Diga, eu seria louco Eu seria louco. em duvidar desse Deus. Nunca duvida Esse dele. Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Ele não falha não, olha que falhamos. Olha que falhamos. Esse Deus que não falhou. Deus nunca falha. Basta nós determinarmos e nós temos atitude. Diga glória a Deus. Dá uma porta de palma para o Senhor, né? Bem, deixa eu falar uma coisa aqui importante. Esse aqui é seu, quem é o nome dele mesmo? Seu Laerte, amém? E esse aqui é o Luiz, amém? Pai e filho, diga glória a Deus. Se eu perguntar para este pai aqui, ele vai me responder imediatamente. Você quer o melhor ou o pior para o seu filho? É melhor, né? Você quer o melhor para ele, não é? Você quer ele feliz, você quer ele abençoado, né? Então, é o que Deus quer para a gente. Se um pai da terra quer o melhor para a gente, a mãe, né? Imagina o nosso pai do céu. Que é o melhor para a gente. Qual o pai que quer o pior para o filho? Qual o pai que não deseja a felicidade do filho? Hein? Por mais que muitas das vezes, né? Tem filhos que estão ingratos, é ou não é? Tem filhos que às vezes não são presentes. Tem filho que casa, né? Esquece do pai e da mãe, é ou não é? Esquece, mas não pode esquecer. Porque foram eles que nos deram a vida, foram eles que nos sustentaram e cuidaram da gente. Nós temos que valorizar e honrar. Se eu tenho que honrar o meu pai na terra, imagina o nosso Deus no céu. Tem que honrar mais ainda. Eu estou dando um exemplo aqui para você, um pai maravilhoso, que é o Sr. Laerte, e um filho abençoado, que é o Luiz. Entendeu? Porque representa Deus. Amém? Deus quer o melhor para vocês. Deus quer o melhor para a sua família. Por mais que os filhos sejam ingratos, os filhos não reconheçam, mas mesmo assim a gente quer o melhor para eles. Amém? Então você imagina Deus. Deus só quer o melhor para a gente. Deus quer ver a gente livre, liberto. Deus quer ver a gente abençoado. Deus quer ver a gente curado. Deus quer ver a gente próspero. Deus quer ver o melhor para você. Guarda seu coração. Se o nosso Pai faz tudo por nós, imagina o nosso Pai na terra, no céu. Amém? Honrar Deus, exaltar Deus e manter sua fé na presença dele. Diga glória a Deus. Vamos fazer uma oração aqui para esse pai e para esse filho? Dá a mão teu pai aí. Meu Deus, eu abençoo esse pai, abençoo esse filho. Aqui representa o pai da terra, meu pai, o Sr. Laerte. E o Luiz representa o filho da terra. Mas eu peço, meu pai, o Pai do céu enviou o seu Filho amado para nos salvar, para nos libertar. Meu Deus, abençoa
representando a todos os pais, representando todos os filhos. Abençoe os pais, abençoe os filhos. Abençoe a vida do seu Laércio, meu Pai. Que o Senhor possa fazer na vida dele o melhor de tudo, meu Pai. Porque é um grande pai, é um pai maravilhoso. É um pai que tem cuidado dos filhos, da esposa, com o maior amor e o maior carinho. E eu entrego a vida dele na tua mão. O que falta para ele, meu Pai, que cumpra na vida dele. E assim na vida de todos os pais, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, amém? Graças a Deus. Vamos participar.